Testando o som mais uma vez. Muito bem. Uma boa noite a todos. Boa noite, Zildinha. Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esse cantinho da Seara do Mestre. Boa noite a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. E se você assistir esse vídeo depois também, foi boa noite, porque a gente está aqui, já são 19 horas. Que nós possamos chegar espiritualmente também à nossa casa. Agora é hora de desligar todos os aparelhos eletrônicos. Nós vamos pedir para a Sene nos fazer a oração de abertura e em seguida o João vai ler a lição da noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E para que possamos nos sintonizar com a atmosfera da casa e com o estudo dessa noite, vamos fazer a prece, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham. Vamos pedir também e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, a oportunidade dessa existência, que estamos, mesmo que a passos pequenos, mas evoluindo, aprendendo, nos aprimorando cada dia mais. Hoje também é aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos. Que essa boa nova trazida pelo Cristo seja sempre por nós absorvidas com muita sabedoria, com muito entendimento, que tenhamos sempre discernimento na aplicação dos seus exemplos e de seus ensinamentos. Que as equipes socorristas, as equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo tão bendito, esteja conosco, nos dando o reto discernimento, o esclarecimento, que possamos sorver cada dia mais, cada conteúdo, para que possamos sempre colocar em prática no nosso dia a dia. Façamos juntos nesse momento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que esses eflúvios de paz, de esperança e de amor cheguem a todos os necessitados, aos aflitos, aos que enfrentam as guerras, aos que enfrentam as dificuldades, a fome do corpo, mas também sedentos do pão da alma. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e do patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também de Bezerra de Menezes e sua falange, damos por iniciado os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, dando sequência à leitura do capítulo 16, nós vamos ler os itens 11, 12 e 13. Emprego da fortuna. Cheverus, Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isto poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna?
procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dado o seu supérfluo, faze ainda mais, dado o teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repila o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Um espírito protetor. Cracóvia, 1961. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação de vossas necessidades exageradas, da vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aquele que tem um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos, foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Fenelon, Alger, 1860. O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós, ricos, que empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma,
em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criaram e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Que assim seja. Obrigado, João. Obrigado, Sene. Vamos então levar adiante algumas especulações, né, gente? Nós não somos donos da verdade, a gente, seguindo o conselho do professor Allan Kardec, a gente vai especulando essas questões, a gente separa esses minutos da nossa segunda-feira para nos integrarmos a esse pensamento de Jesus, a essa atmosfera que ele cria no Evangelho, porque nós estamos reencarnados em sociedade, nós estamos abençoados pela possibilidade da reencarnação, que foi muito difícil de conseguir essa oportunidade, essa conjugação da nossa trajetória espiritual, conjugada com a trajetória espiritual dos nossos genitores, das pessoas que estão ao nosso lado. Então, viver é muito importante. Mas viver, segundo o nosso estimado professor Jesus de Nazaré, o único título que ele aceitou, de mestre, significa dar-se para a vida. É isso que ele fica o tempo todo trabalhando, né? Vamos lembrar lá nos pilares fundamentais do cristianismo primitivo, quando Paulo, o apóstolo, identifica no convite a Pedro, temeroso da sua capacidade de seguir ou não, Jesus vira e diz: não temas, agora eu te farei pescador de almas. Como a dizer, segue em frente. E isso vale para todos nós que abraçamos trabalho no campo do Evangelho. Não temamos, sigamos em frente. A oportunidade da vida está dada. O Evangelho, a essência da mensagem está entre nós. No nosso caso, espíritas, explicada e aprofundada pelas obras básicas do Espiritismo. No nosso caso, espíritas brasileiros, e agora com as traduções para o mundo inteiro, esmiuçadas pelo nosso Chico Xavier. Como nós dizemos, nós não somos donos da verdade, mas temos a nossa opinião. E a visão espírita do Evangelho faz toda a diferença. Sem a pretensão da verdade é evidente, mas nós temos a nossa forma de ler, de entender e de absorver o Evangelho de Jesus. Por exemplo, quando ele fala da parábola dos talentos, tem muito a ver com o emprego da fortuna. Jesus, num dado momento, ele começa a percorrer as cidades, ele deixa a tranquilidade, o conforto de Cafarnaum. Aliás, um filme extraordinário, quem puder assistir, já deve ter uns 3, 4 anos esse filme, o nome da cidade mesmo, Cafarnaum, um filme extraordinário. Um filme que nos traz vários questionamentos importantes, notadamente sobre a reencarnação. Mas não é um filme espírita, mas
as análises que vamos fazendo no decorrer do reencarne daquela criança, cujos pais têm uma vida muito tumultuada, uma vida na miséria, muitas vezes, mas com muito esforço levam adiante lá a paternidade. Filme lindo, Cafarnaum. Jesus de Nazaré deixava muitas vezes o conforto de Cafarnaum e passava a percorrer as vilas. E ele tinha o dom de curar, né, gente? Ele vibrava, ele estava em sintonia com as forças cósmicas e nos ensinou que estender a mão tem a função de somar os fluidos que nós temos na espiritualidade, né, os fluidos espirituais com os nossos fluidos, e é por isso que os nossos médiuns estudam, é por isso que os nossos médiuns se aprimoram diariamente, é por isso que os nossos médiuns se preparam para o dia da transmissão de passes, porque é um momento no qual nós estamos honrando o ensinamento de Jesus de que o estender as mãos tem a possibilidade de curar. E Jesus vai fazendo isso. E é evidente que numa sociedade tão agrária, tão miserável, onde tudo faltava, aquilo começou a chamar a atenção. Imaginem o que não foi quando ele cura o paralítico, que havia tanta gente no entorno da casa que ele estava, que a família do paralítico teve que colocar a maca por cima do telhado, porque não conseguia chegar na casa que estava Jesus. Percebe como o evangelho é cheio de símbolo? Nós temos que fazer um esforço para chegar até Jesus. E felizmente temos aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne e estão intercedendo em favor do nosso êxito. Não temas, Pedro. Agora eu te farei pescador de almas. Que seja a nossa. Nós estamos aqui fisgados pelo esforço de Pedro, pelo esforço dos discípulos que iniciaram esse trabalho de pregação. Então Jesus nos deixa a parábola dos talentos, que atravessou esses milênios, esses séculos. Lembra que a humanidade ficou lá se matando, literalmente, em cima de poder, se Maria era virgem ou concebida por José, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. E a essência da mensagem de Jesus, graças a Deus, está entre nós. Jesus diz que o reino do céu se assemelha a um senhor que, partindo em viagem, distribuiu talentos, era a moeda corrente da época, aos seus servos. 3 para um, 5 para um, 3 para o outro, 1 para o outro. Resumindo bastante, ao voltar, ele foi tomar contas e o que fez 5, o que tinha 5 fez mais 5, o que tinha 3 fez mais 3, e o 1, com medo de perder, enterrou o talento. Quando o mestre, o senhor, voltou, ele devolveu. Parabéns. Parabéns nada. Ele foi severamente castigado, diz o texto. E a gente fica meio assim sem saber, né, o que falar. Mas olhando a essência da mensagem, nós entendemos que Jesus está a dizer que os recursos que nós recebemos, o dever é multiplicar. E aí nós vamos lembrar dessa palavrinha que está no meio, solidariedade, e também de fraternidade. Lembrem, gente, nós não teríamos como ser fraternos se tivéssemos reencarnados na homogeneidade. Porque na lição, e aí nós já estamos nas orientações que os espíritos transmitiram para o grupo de Kardec, nessa sequência que o Evangelho segue, né? O Evangelho, um trecho do Evangelho de Jesus, a dissertação do Kardec e orientações dos espíritos, que eles foram colecionando o grupo de trabalho dele em sintonia com as mensagens que o Evangelho estava passando. O emprego dos talentos, né, que lá na parábola é uma moeda, mas que nós sabemos que são os recursos que a vida nos confia. E não vamos esquecer que nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas estamos falando de dinheiro também. E que aí
a hora que ele orienta uma regra geral, o primeiro espírito que o João leu a orientação, amai-vos uns aos outros. O sentimento de solidariedade, o sentimento de fraternidade, de reconhecer que nós estamos na posse do necessário e que nós precisamos multiplicar e compartilhar. O quê? O dinheiro, o tempo, a saúde. E não é pouca coisa, hein, gente? Não é pouca coisa. Essa saúde que nós estamos aqui trabalhando, aqui que eu falo agora mesmo, trabalhando para manter esse contato com a espiritualidade superior, para que nós possamos, nessa sintonia, ter a inspiração que nós precisamos para, no uso do discernimento, agir em melhor conformidade com os ensinamentos do Mestre. E nós vamos ter a base de solidariedade e fraternidade inspirando as nossas ações, e aí cada um vai ter uma rotina, cada um tem um trabalho, cada um tem aquilo que entende ser necessário. Mas e o necessário e o supérfluo? Lá na Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, eu separei um trechinho para nós lermos juntos. O Livro dos Espíritos tem lá no final a lei de conservação. Em linhas gerais, a necessidade que temos de nos conservar e conservar o que há no nosso entorno. Antes que essa palavra sustentabilidade fosse uma palavra moderna, uma palavra da atualidade, o Chico Xavier já usava isso. Ele, depois que ele psicografava, ele datilografava, eu ia falar digitava, Vinícius. Ele datilografava as mensagens e apagava para usar o papel de novo, né? Olha lá o instinto de conservação. O Kardec pergunta para os espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí o espírito responde: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Por intuição, nós vamos procurar essa vigilância, né? Conosco, orai e vigiai. Eu estou no necessário ou eu estou ostentando a minha roupa, o meu carro? Eu estou comendo o necessário ou eu estou abusando? Eu estou dormindo o necessário ou eu estou abusando? Então o Espírito fala, ó, a tua intuição vai te dizer. Mas você sabe que depois ele continua, o ser humano faz fantasias, né? Reféns do ego, muitas vezes a gente se preocupa mais em ter do que ser. E as fantasias vão se multiplicando e nós vamos condicionando a nossa felicidade à conquista de coisas e não a ser fraterno, ser solidário, ser justo, ser honesto, ser gentil, ser atencioso, ser empático. Todo esse trabalho de autoconstrução demanda esforço. E a ilusão, o ter, ele é fascinante, né? Então, quando ele fala que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, do que um camelo passar pelo buraco da agulha, ele não está de modo nenhum maldizendo a riqueza, já repetimos N vezes aqui. Porque se ele estivesse maldizendo a riqueza, ele estaria maldizendo a disciplina, o trabalho, a resiliência, o esforço. Então, não. O que ele está dizendo é, você não pode servir a Deus e a Mamon. Empregando, então, uma expressão usada por Jesus. Você não pode servir a fraternidade e a avareza. E aí, gente, quando ele resume dizendo, vamos avaliar pelo ditado de Jesus, amai-vos uns aos outros, porque nós vamos depois fazer a nossa medida. Na nossa intuição, avaliando o supérfluo e o necessário,
na vivência aqui na Terra, experimentando os resultados das nossas escolhas, mas vamos fazendo essa avaliação agora, né? Porque a gente não sabe quando que nós vamos desencarnar, né? Eu vou repetir aqui, né? Eu não sei se a Marilisa está me vendo lá pela internet, mas o nosso Tarcísio que sentava aqui, o Tarcísio, a Marilisa, a Thaís e a Mirelle, o Tarcísio com 68 anos regressou à pátria espiritual. Então, como a gente não sabe, nós estamos aqui despertando e conferindo. Tá certo? Porque o emprego da fortuna, que é o título da mensagem de hoje, cada um vai dizer. Eu tenho o necessário, eu tenho o supérfluo, eu estou abusando do necessário, eu vou precisar de uma corrigenda ali na frente, como a colheita da semeadura que eu estou fazendo agora através das minhas atitudes, não fazendo essa autoavaliação. Que situação difícil nós parece que vamos viver de novo agora com a história da guerra, né? O noticiário está dizendo isso. Mas nós vamos relembrar Jesus dizendo a Pedro, não temas, nós vamos seguir adiante. Porque essa lógica do poder pelo poder é quando ele fala, como é que ele fala no primeiro parágrafo? Aqui. Como que ele fala no primeiro parágrafo? Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens, e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Mas... aí ele fala da colheita. Essa é a semeadura. É a semente que muitos de nós estamos jogando no terreno. E a colheita... eu não sou professor de história, gente, mas uma leitura muito superficial até, do passado recente, é que os nomes no noticiário lá vão sumindo, né? Mas vocês lembram daquele nome Yasser Arafat? Lembra desse nome? Não estavam lá na autoridade palestina, promovendo que haveriam dois países, um árabe e um judeu. E esse atual presidente de Israel, Netanyahu, não interessado na paz, fez o quê? Armou o Hamas lá na Palestina contra a autoridade palestina. O que o Hamas fez agora? Atacou Israel. Que não é do interesse dos israelenses, mas é do interesse de quem vende a alma pelo ouro, do poder pelo poder. Porque se não existe mais a força bruta, existe a força do dinheiro. Se não existe a guerra, existe o diálogo. E aí a situação ela vai fazendo o quê? Ela vai piorando, porque não interessa a paz àquela pessoa, àquele grupo, interessa a guerra. Agora, com o ataque do Irã, o que ele conseguiu? Unir palestinos e israelenses em torno de um adversário em comum. A Guerra das Malvinas na Argentina fez isso com a Thatcher na Inglaterra, apesar de não ter sido ela que provocou. Né? Fez 30 anos agora o genocídio de Ruanda. 1 milhão da etnia Tutsi morta a facão pela outra etnia que vinha acumulando um ressentimento em 30 dias. 1 milhão. E um dos líderes do processo de pacificação é o atual presidente que tornou-se um ditador sanguinário. Então nós precisamos ler sim o noticiário, porque a ignorância, a desinformação não traz nada de bom. E o Chico gostava muito de uma médium carioca, que depois trabalhou em Lavras, no sul de Minas, a dona Ivone Pereira, tem vários livros. Ela dava um conselho muito bacana, ela falava, não, a gente tem que ler o jornal, mas vamos ler o Evangelho primeiro, porque a gente se prepara espiritualmente, porque senão a gente lê a primeira notícia e faz assim, pelo amor de Deus. E a desinformação não traz nada de bom.
né? Se o Kardec não tivesse pesquisado em várias fontes de pesquisa, nós não teríamos a doutrina espírita nesse edifício sólido que nós temos, né? Então nós precisamos da informação para nós trabalharmos o discernimento, né? O que está acontecendo? Se eu tenho tempo, se eu posso ler, se eu posso estudar, para inclusive ter consciência, ter discernimento e ter uma ação pacífica, mas não passiva, no contexto social que nós reencarnamos, nós não podemos enterrar o talento. Mas também nós não podemos sair por aí espalhando fake news, um nome bonitinho, para prestar falso testemunho, que está lá nos 10 mandamentos. É um tema delicadíssimo, né? Porque você pega, então, eu falei um uso errado da fortuna, promovendo a guerra, agora um uso bom, né? Tem um grupo de grandes empresários brasileiros promovendo uma integração através de várias ONGs na Amazônia, que no passado recente foram satanizadas. Houve uma generalização. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim, todas as ONGs em Ribeirão Preto não prestam. Eu falei assim, mas e a vovó Meca fazendo um bom trabalho, a casa do vovô? Né? Então vamos fazer que nem Jesus ensinou, bater na porta lá do Zaqueu e falar, o que você faz? Ah, eu faço assim, assim, assado. Essa é a vigilância e a prudência ensinada por Jesus, sem descambar para a malícia. Nós vamos lá conferir. E um problema que eles identificaram é que eles não conseguem se comunicar, por precariedade da comunicação. Ao mesmo tempo, descobriu-se que os garimpeiros clandestinos, junto com o crime organizado, conseguem perfeitamente se comunicar através de satélite, através de internet de satélite. Então, o emprego da fortuna para o mal, o emprego da fortuna para o bem. Quer dizer, eu vou integrar quem está fazendo um bom trabalho, que tem boas práticas de preservar a floresta de pé, com ganho para as pessoas. Porque senão realmente a exploração do garimpo ilegal, a exploração clandestina da madeira, a pesca predatória, vai destruir esse ecossistema que Deus demorou milênios para nos dar de presente. E sem também desmerecer a força da mineração, que responde por 6% do nosso PIB. É muito dinheiro, é muito importante. Mas a gente não ganha nada com o garimpeiro que está associado ao crime organizado, com a depredação da floresta a troco de nada, com a pesca predatória. E vamos lembrar que, junto com a queimada da floresta, o massacre da fauna. E nós defendemos a vida. Lembra? Incondicionalmente. Então, pode empregar a fortuna para um uso criminoso ou para integrar quem está dando as mãos para melhorar a nossa situação. Porque, numa análise mais aprofundada, para nós concluirmos, a destruição da floresta significa a destruição do nosso regime de chuvas. Por consequência, e somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica, nós temos esse diferencial competitivo. Se nós não tivermos uma produção de alimentos que nós temos no Brasil suficiente para abastecer o país e exportar, nós vamos estar em risco de vulnerabilidade de alimentos. E o preço subindo, quem sofre mais? Os mais vulneráveis. Tá certo? Porque hoje, como sempre, né, como há muitos anos, quem aplica dinheiro no Brasil está ganhando 5%, 7% livrinho para cruzar os braços. Então a inflação para quem aplica dinheiro não é problema, para o pobre é muito problema. E se nós não temos um regime de chuvas para abastecer as nossas hidrelétricas, nós estamos falando em insegurança energética. Aumentando a conta de luz para as empresas, que vai jogar no preço, aumentando a conta de luz para a nossa residência. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos da floresta de pé. Como eu disse, não somos donos da verdade, mas a gente adora especular. E nós vamos especulando, né? Muito bom. Eu quero, então, repetir para vocês, no dia 5 de maio, vou fazer de trás para frente, ou de frente para trás, Sene? De frente para trás, vamos lá. 1º de maio, aniversário da nossa casa. 98 anos que nós estamos aqui buscando
levar para quem não tem aquilo que, graças a Deus, a vida nos trouxe. Esse movimento de fraternidade contínua, permanente. Aniversário da nossa casa, teremos uma palestra em homenagem ao nosso Eurípides Barçanufo. 1º de maio, às 19 horas. Dia 4, nós temos um simpósio de educação para os sentimentos. No dia 4, que é um sábado, será às 14 horas, das 14 às 18. E é um ingresso, quem puder contribuir, 1 quilo de alimento para aquela cesta que nós temos a lozinha. Então, no dia 4 de maio, nós também estaremos arrecadando. E no dia 5, nós vamos fazer um almoço em benefício das obras do Ginásio Apóstolo Paulo. Então, nós precisamos vender os convites, quem puder comprar, quem puder nos ajudar a vender, e nós precisamos de voluntários também. Porque a gente tem voluntário e a gente não gasta com os profissionais, com exceção das cozinheiras, que aí tem que ser mesmo um volume, porque serão 250 pessoas. Tudo bem? 5 de maio, o Valcir vai estar lá embaixo com os convites para quem desejar adquirir. Vamos para o passe? Então vamos para o passe. Eu peço então que os nossos médiuns, sob a coordenação da Sene, se preparem para a transmissão dos passes. De nossa parte, vamos mentalizar os nossos lares, vamos mentalizar os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, pelo espelho do pensamento e pela força da oração, nós suplicamos as bênçãos que restauram as nossas forças físicas, que nos tranquilizam, trazendo paz de espírito, as bênçãos colhidas dos mananciais infinitos do amor de Deus, da medicina divina, em benefício da nossa cura. Vamos para o passe.